Olá, muito boa noite para todo mundo. Respeitando o dia de guarda e reflexão, mas tendo a precisão de continuar tocando a boiada na estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está chamando a companheirada para começar mais uma jornada novidadeira e já anuncia a apresentação da nossa prosa brindeira do dia. A eficiência reprodutiva da vacada parideira é o primeiro passo para a companheira boiadeira ter a garantia de lucratividade na atividade de cria, né? E para não deixar ninguém carente de informação a esse respeito, a gente começa esta função anunciando a apresentação da nossa sessão Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro fazendeiro Ivan Barsi, de Conchas, aqui no estado de São Paulo. Ele tem lá na propriedade um lote de vacas Tabanel, que é a cruza de Tabapuã com Nelore, né? E está pedindo uma indicação a respeito de quais touros usar nessas matrizes. O Santa Gertrudes, o Brangos ou voltar com o próprio Nelore. Pois então eu saio de banda agora para escutar, junto com todo mundo, o que é que o Zadra vai falar. Olá, Ivan. Bem, antes de tudo, eu quero parabenizar pelas matrizes que você tem. O Tabapuã, ele tem uma complementariedade muito grande com o Nelore, já que ele tem couro, carcaça, habilidade materna. E o Nelore tem peito corrigido, rendimento de carcaça, musculosidade também muito boa. Essas matrizes são espetaculares para criar qualquer bezerro. Pensando em monta natural, o que você pode fazer é utilizar o Brangos e Braford, pensando em animais de menor porte, com melhor acabamento, ou então usar o Santa Gertrudes e o Canchim quando você quer fazer animais de maior porte. Logicamente que lembrando que esses animais são um pouco mais tardios, você terá carcaças maiores para você ter o acabamento desejado. Você também tem a opção como monta natural dos taurinos adaptados. Caracu vai fazer um animal de maior porte, Bonsmara de médio porte e o Senepol de menor porte, para animais mais precoces. São animais que você vai gerar heterose máxima utilizando os taurinos adaptados. Agora, se você for pensar em inseminação, não tem dúvida que o Angus ou o Hereford são as grandes opções. Você tem inúmeros animais Angus para escolher, com DEPs para gordura positivos, ou animais de maior porte, ou com área de olho de lombo muito bons, que você vai produzir animais com boa musculosidade. Então, o de menor porte, Angus e Hereford, se você for pensar em inseminação. E se você for pensar em fazer animais de maior porte, o Charolais vai muito bem, ou mesmo o cimental, o Black cimental americano. Lembrando que o Charolais americano, ele é mocho, né? E ele foi produzido para se fazer animais de menor porte. Então ele tem lá atrás um pouco de Angus. Então o Charolais americano não tem problema de parto e nem o Black cimental. São opções que fazem bois maiores. Você tem que só cuidar com a DEP de gordura, pegar animais com DEP de gordura positivo, ok? Então, monta natural, os bimestiços ou os taurinos adaptados, e aí na inseminação, Angus e Hereford para fazer animais de menor porte e Charolais e cimental para fazer animais de maior porte, ok, Ivan? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Pelo tanto de lenha que já foi queimada na fogueira, a nossa jornada novidadeira já está vencendo a sua primeira terça parte, de modo então que a gente vai fazer aqui uma parada ligeira, porque o companheiro boiadeiro sabe da nossa precisão de mostrar os comerciais que sustentam a televisão, né? E o Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital.
Estamos de volta e eu peço agora especial atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro que estão aí na frente da televisão, porque está começando o nosso quadro semanal No Campo com as UETs. A Zoetis, que é líder global em saúde animal, está com a gente todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV, trazendo muito conhecimento para o amigo e para a amiga pecuaristas do Brasil inteiro. Quem está acompanhando, com certeza está aproveitando o conteúdo cheio de informação de grande importância e da maior relevância para o dia a dia na fazenda. E quem não assistiu, ainda pode campear lá no nosso site as reprises, porque vale muito a pena. Bom, o assunto da nossa prosa de hoje é uma situação que inferniza demais a vida e a lida do fazendeiro brasileiro, que é a resistência que os vermes e parasitas internos do gado vão desenvolvendo ao longo do tempo aos produtos usados para controlar a infestação. Pois então, para esticar uma prosa a respeito do que é que pode ser feito para enfrentar essa consumição, mais uma vez a gente vai tomar ao pé da letra o nome do nosso programa e vai direto para o campo, pegar sol no chapéu e sujar a botina de terra, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, onde está acontecendo a FEICORTE 2025. E quem já está lá, ajaezado e preparado para participar da função, é o médico veterinário Antônio Paulo Borges Pinto, consultor técnico das Zoetis no Noroeste Paulista. Boa noite, Paulo. É uma grande satisfação ter a sua companhia aqui no arranchamento eletrônico do Terra Viva DBO na TV. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Faça o favor de ficar à vontade, que a casa é sua. Olá, Sidney. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Ô Paulo, as verminoses do gado, né, são perfeitamente conhecidas de todo mundo, desde o tempo lá das mais longínquas antiqueras, né? Por que é que até hoje elas ainda são um problema desse tamanho que a gente sabe para os fazendeiros brasileiros, hein? Então, Sidney, na verdade, as verminoses são os parasitas, né? Especificamente, nós estamos falando dos nematóides gastrointestinais, que, na verdade, eles impactam muito no desempenho produtivo do rebanho. O problema, o ponto é que esses prejuízos, na maioria das vezes, são invisíveis. Nós estamos diante de um inimigo invisível, né? Porque os animais não demonstram sintomas muito claros. Mas a verminose afeta o apetite, os animais têm o seu apetite reduzido. Esses animais com verminose, eles têm uma capacidade menor de absorção de nutrientes e acaba perdendo desempenho, perde peso. Inclusive, tem trabalhos no Brasil que já demonstraram, né, que animais tratados adequadamente com vermífugos, comparado com os animais que não foram tratados, esses animais tiveram um peso reduzido, foram 34 quilos mais leves. Ou seja, respondeu a pergunta que a verminose ainda é um problema, né? E nós estamos falando de prejuízos econômicos nas casas de milhões de reais em toda a cadeia aqui no Brasil, Sidney. Quer dizer, que é mais um sócio indesejado aí para o pecuarista brasileiro, né? Agora, ô Paulo, explicando assim, para a gente que não é cientista nem especialista, né? Como é que estas pragas indigitadas e oportunistas conseguem desenvolver resistência aos vermífugos que o pecuarista usa contra elas? Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, a resistência parasitária ou a resistência aos vermífugos trata-se de uma capacidade que o parasita desenvolveu de sobreviver aos antihelmínticos, a dosagem dos antihelmínticos. Então, ao longo do tempo, com o uso de décadas do mesmo princípio ativo, os parasitas mais sensíveis são eliminados. Os parasitas mais resistentes sobrevivem e se reproduzem. Então, aumenta a população de parasitas resistentes, criando gerações cada vez mais difíceis de serem controladas, tá certo? E isso tem alguns processos também que auxiliam nessa resistência parasitária, que é o caso de uso inadequado das moléculas, como subdosagem, superdosagem, né? E o uso repetido de produtos com o mesmo mecanismo de ação. Então,
é um problema que vem se espalhando a resistência parasitária no Brasil inteiro e ameaça, né? Ameaça a eficácia dos tradicionais controles. Essa ameaça, né, Paulo, você já falou um pouquinho disso, mas eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho mais. A gente tem ideia do que a resistência aos vermífugos representa para a pecuária brasileira? Sim, tem até um estudo aqui no Brasil que demonstrou, um pesquisador demonstrou em 25 propriedades aqui no Brasil, no estado de São Paulo, em que 23 propriedades dessas trabalhadas foram resistentes à ivermectina, que é um dos princípios mais utilizados. Então, Sidney, a resistência parasitária, ela não é nada para o futuro, ela é uma realidade e que traz muita perca de rentabilidade ao pecuarista. Né? Nós estamos falando aí de 38 bilhões de prejuízos econômicos só aqui no Brasil. É interessante repetir esse número que você falou, né, Paulo? 38 bilhões, né? Só no Brasil, né? Agora, ô Paulo, o que é então que os companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros podem fazer na prática, né, para deixar essa consumição da resistência não acontecer na sua propriedade? Um amigo pecuarista, ele tem que adotar medidas bem objetivas na propriedade, ou seja, um manejo sanitário contínuo e estratégico, trabalhar com protocolos adequados em todas as fases de produção, ou seja, trabalhar na cria, na recria, animais de reprodução e animais de confinamento. Outra prática comum é um rotacionamento de moléculas e evitar as subdosagens, que impacta muito na resistência parasitária. E seguir sempre as orientações técnicas, né? Outra prática que o pecuarista pode praticar medidas práticas como vacinação, pesagem dos animais, manejo de pastagens adequada e uma suplementação adequada para manter os seus animais cada vez mais resistentes, saudáveis aos parasitas de forma natural. Agora, tendo então sabedência disso tudo que você falou aí, né, Paulo? O que é que a Zoetis recomenda para a amiga pecuarista que está aí na frente da televisão apreciando essa nossa apresentação, hein? Ah, sim. Então, no final do ano passado, a Zoetis lançou o Valcor. O que é o Valcor, Sidney? O Valcor é uma associação efetiva contra os vermes gastrointestinais. É uma associação de duas moléculas, a doramectina, é o novo indectocida da Zoetis, à base de doramectina e levamisol, que tem duplo mecanismo de ação. Ele age em dois sítios locais diferentes do parasita, causando a sua morte. Isso reduz o risco de resistência parasitária e aumenta significativamente a eficácia, né? E é um indectocida indicado para bovinos, pode ser utilizado a partir de 3 meses de idade, né? Estudos comprovam que tem 95% de eficácia, inclusive contra cepas mais resistentes de parasitas à ivermectina. Ô Paulo, agora para a gente arrematar a prosa, né, rapidamente, quando é que o companheiro boiadeiro deve usar o Valcor e para quais categorias de animais ele é mais indicado? Tá. Então, como eu falei, o Valcor pode ser utilizado a partir dos 3 meses de idade. Mas tem uma recomendação muito especial que são para aqueles animais de compra. Aqueles animais que você adquire e coloca na fazenda e na recria. Nessas fases, os animais são altamente susceptíveis à verminose. E o Valcor reduz a carga parasitária nesse momento e ajuda no desenvolvimento dos animais, trazendo um rápido retorno econômico ao pecuarista. O companheiro pecuarista já anota na caderneta, pega a caneta e anota na caderneta, Valcor, nova indicação da Zoetis para resistência parasitária. Ô Paulo, muito obrigado pela sua participação, viu? A gente tinha mais uns 10 minutos para conversar aqui, mas o tempo nosso é apertadinho, então muito agradecido pela sua presença aqui e até uma próxima vez.
Obrigado, Sidney. Deixo o meu agradecimento em nome das OETs e dizer que a resistência parasitária é um assunto atual e é um inimigo invisível, né? E nós temos que cuidar desse inimigo. Muito bom. Obrigado, viu, Paulo? Até a próxima. E o No Campo com as OETs de hoje vai ficando por aqui, mas já fica feita a promessa de voltar com um novo programa na próxima quinta-feira. E para o Terra Viva DBO na TV recomeçar, não vai demorar mais do que 3 minutos e um rastolinho. Aguarde. O município de Presidente Prudente, que é o dono da maior boiada do estado de São Paulo, está sediando nesta semana a FEICORTE 2025, que já está ocupando novamente o lugar de um dos principais eventos da pecuária brasileira. E na edição deste ano, um dos assuntos de maior interesse para os participantes da feira é a integração da criação de gado com a lavoura e a plantação de árvores. Quem tem as informações é o repórter Pedro Costa. Confira. Olá a todos, nos acompanham aqui pelo Terra Viva DBO na TV. Estamos num espaço reservado à ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, a rede que tem mostrado aí grandes números, importância para o setor. Aqui, diversas baias exemplificam de uma forma bem explícita de como esse sistema traz grandes avanços na propriedade, não só na rentabilidade, mas também na questão ambiental, na questão de bem-estar animal. Por isso eu vou conversar agora com o Ricardo Pereira, que é coordenador da CAT. Ricardo, muito obrigado por atender aqui a nossa audiência. Esse espaço reservado mostra diversas formas, como desde da escolha do melhor capim, mas como a integração também traz produtividade, mas vai muito além disso, né? Sim, sem dúvida. É uma pequena amostra da capacidade que o sistema, que os cultivos de sistemas integrados podem proporcionar para o produtor. Além da lucratividade, da rentabilidade, a gente pode fazer isso não só numa área de pastagem degradada, mas numa reforma de pastagem em geral, pastagem que já está boa, e conseguir melhorar cada vez mais. Trazendo então a lavoura, o componente de lavoura, que pode ser milho, soja, algum outro cereal, e também depois retornar na pastagem. E a gente consegue mostrar nessa área a funcionalidade do sistema. Então, uma área que estava sem nada, entrando com o sistema integrado e finalizando então com a pastagem, entrando a pecuária. E o muito interessante, o componente florestal. É um componente bastante importante. Não é obrigatório, mas é um componente bastante interessante. Que além da questão de rentabilidade, uma rentabilidade mais a longo prazo, também pode proporcionar um conforto térmico para os animais na pastagem, garantindo aí então uma maior lucratividade também da pecuária. O animal vai gastar menos energia para se refrescar, porque vai ter uma sombra direcionada, uma sombra controlada para ele ali, evitando então maiores gastos energéticos, convertendo isso realmente no que interessa, em carne ou leite. Exatamente, Aquilo que a gente fala, a barbela geladinha, mantendo ali todo o seu conforto térmico, mantendo a sua temperatura. Nesse sentido também, queria também mostrar aqui, diversos exemplos que vocês trouxeram de pastagem, Isso também tem muito a ver com o material orgânico que existe em função do trabalho feito em um sistema integrado, Isso também é importante. Exatamente. O nosso programa Integra São Paulo, em parceria com a rede LPF, proporciona isso, a gente fazer uma recomposição do perfil de solo. E isso a matéria orgânica é o importante. Então, nessa rotação de culturas, nessa intercalação de culturas, a gente consegue aportar muita matéria orgânica no solo. E cada um com o seu componente, trazendo aí, estruturando, realmente melhorando as condições do solo aqui. Aqui no Pontal, no oeste do estado, Pontal do Paranapanema, a gente tem uma maior concentração de pastagens. E por isso a importância desse programa para cá, para trazer receita, para trazer rentabilidade e mudar realmente a condição do oeste do estado. Curioso também é falar sobre a questão do sequestro de carbono em relação a isso, Estamos há poucos meses da COP30, o Brasil vai mostrar ao mundo, diversas formas como é que se faz uma pecuária sustentável, aquilo que a gente vem fazendo há anos, Inclusive, estamos numa alta tecnologia aqui, que o Paulo está até mostrando para a gente, palhada no chão, que é aquilo que a gente sabe que é uma tecnologia nossa.
E nesse sentido, a gente vê também dentro da pecuária isso e na pastagem. Hoje o pecuarista olha a pastagem como uma agricultura, né? Sempre incentivando isso cada vez mais. De que forma isso também é um atrativo para nessa nova onda de não só de sustentabilidade, mas de falar de sequestro de carbono? Sem dúvida. A sustentabilidade está nisso aqui, né? O sequestro de carbono aqui é numa quantidade exorbitante, né? Por quê? Está sempre reciclando a matéria orgânica, né? E reciclando, então, todos os nutrientes juntos, né? Então, essa funcionalidade que o sistema traz e o componente florestal agrega mais isso ainda, né? Então, é fantástico a questão da sustentabilidade no que o cultivo integrado, né? No que a integração lavoura, pecuária, floresta pode proporcionar para todos nós. Agora, para finalizar, como é que o Estado de São Paulo tem aí adotado esse sistema, né? A gente sabe que é um sistema nacional, mas aqui em São Paulo isso tem sido adotado pelos pecuaristas, enfim, para quem está dentro da porteira. Nós já estamos aí em mais de 104 propriedades do estado como unidades demonstrativas. A CAT está com 120 técnicos capacitados na implantação do sistema, não é? E nós estamos aí em mais de 90 municípios. Então, uma grande capilaridade no estado, para todos aí conhecerem, e quem precisar de mais informações, quem achar interessante o sistema, pode nos procurar na CAT, nas Casas da Agricultura ou nos nossos escritórios regionais da CAT. Certo, muito obrigado pela sua participação, viu? Contem com a gente sempre. Obrigado. Então, essas são as informações aqui, direto de Presidente Prudente, nessa área reservada para mostrar, exemplificar o sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, um sistema de âmbito nacional que vem despontando resultados em diversas formas para os produtores. Direto aqui de Presidente Prudente, Pedro Costa, para o Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. E hoje, por conta do feriado de Corpus Christi, o mercado do boi gordo não funcionou em lugar nenhum do Brasil inteiro. De forma, então, que a gente não vai ter como fazer a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito da arroba e da evolução da sua cotação, né? Sendo assim, para arrematar a função, está faltando, então, só a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. A poesia, para mim, é um chumaço de algodão que a minha alma fia um pouquinho por dia e entrega para o meu coração, que vai tecendo de pedaço em pedaço um paninho com poemas e versinhos novos. Este que eu estou fazendo agora ainda está no começo, mas está aluindo e há de ficar lindo, porque eu estou amarrando ele com os sabores dos nossos amores e trançando com a singeleza dos meus versos. E tenho certeza que vai dar para amarrar tudo com um pouco da beleza que sobeja na vida sertaneja. E depois de encher mais de um terno de cadernos com essas prosinhas rimadas que são recitadas aqui para encerrar a nossa jornada diária, a gente pegou tudo, dividiu por assunto, mandou pôr uns desenhos bonitos juntos e publicou. Pois foi assim, desse jeito, que foram saindo um depois do outro os meus 4 livros de poesia sertaneja que formam a coleção Versinhos de Caipira. Estes aí que a nossa produção está mostrando na fotografia. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo os 4 de uma vez, que juntos custam pouco mais do que meia arroba de boi na praça mais careira, né? É só ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. Com a tropa carregada e a boiada já formada e pronta para pegar de novo a estrada, a gente anuncia a retirada e faz aqui a despedida, deixando já prometida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.